Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa Conexão Mulheres Imobiliário. Essa manhã é uma manhã de aprendizado, a gente vai fazer uma troca de conhecimento com as pessoas que aceitaram o nosso convite, que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar aqui conosco. A gente tem, antes de passar a palavra aqui para a nossa primeira painelista, Fernanda Maziero, eu tenho alguns recados, desculpa, para Fabiane Rubino, eu tenho alguns recados para dar para vocês e algumas novidades muito legais aqui do Mulheres Imobiliário. E quem vai dar essa novidade, quem vai contar essa novidade para a gente primeiro eu vou passar a palavra para a Lia e depois a Renata, que são as co-founders do nosso grupo. Lia, eu vou passar a palavra para você, vou habilitar o teu som, e enquanto você fala, eu coloco aqui na tela a nossa novidade. Vamos lá. Bom dia a todos, que bom que a gente conseguiu se reunir aí, as tecnologias atrapalham um pouquinho o nosso horário, mas está tudo funcionando agora. Todo mundo tem que entrar pelo Simpla, que daí fica bem mais fácil, né? Mas assim, a gente está hoje super feliz de estar reunindo essa grande pessoal aí das mulheres do imobiliário, grandes panelistas que vão dar uma visão geral de como é que a gente está trabalhando agora e como que a gente deve conduzir o nosso processo. Mas as novidades são as seguintes: a gente, a partir de agora, está criando alguns produtinhos para poder melhorar a nossa visibilidade no mercado, e aí a gente conta com vocês para poder nos ajudar. Então, olha só, a gente está criando 3 modelinhos de canecas, uma preta, uma branca e uma amarela, com a nossa logo impressa nela, e 3 modelinhos de Moleskine, que é aquele Moleskine que a gente carrega na bolsa, ele tem 15 centímetros, é um pouquinho menor, para que a gente possa estar sempre anotando as nossas novidades, as nossas coisas aí. A gente está criando isso numa parceria com a 11M, e com a Luísa, e daqui a pouco a gente vai estar com tudo isso disponível no nosso site para fazer uma comercialização. Então, são coisas junto com a nossa camiseta que já existe, que a gente está aqui, ó, todo mundo de Mulheres Imobiliário hoje. O nosso objetivo é a gente estar sempre reverberando e aumentando toda a nossa divulgação. Logo, logo a gente vai colocar para vocês os valores de aquisição, e isso só vai nos ajudar a crescer, e também parte disso vai estar revertido agora para a gente poder ajudar quem está no momento da vulnerabilidade com essa pandemia toda. Então, é uma nova parceria que a gente está fazendo, e a gente vai colaborar aí para poder crescer e ajudar quem está precisando nesse momento. Depois a gente divulga isso no Telegram, tá bom? E, Lia, mais uma coisa que você tocou, um ponto super importante, relembrando que Conexão Mulheres Imobiliário, a gente indica que você faça uma doação para alguma das instituições que estão lá no Simpla, na página do nosso evento, é uma sugestão. A gente recomenda que você que está participando aqui com a gente, recebendo tanto conteúdo, possa fazer uma doação e contribuir para as instituições que estão fazendo algo, né, no combate e prevenção à pandemia. Rê, você quer dar a notícia da nossa lojinha online? Eu vou colocar ela aqui na tela para você dar a notícia, tá? Vai lá. Você fala, habilita o teu áudio e eu vou transmitir aqui a lojinha enquanto você fala. Vai lá. Cadê a Rê? Consegue? Estão me ouvindo? Tô, agora tô. Estão me Vai lá. ouvindo? Fala lá. Estão me ouvindo? Bom dia, gente. Agora não, peraí. Cadê a Rê? Travou? Travou. Consegue entrar, Rê? Senão eu sigo daqui, daí a hora que você conseguir entrar, você continua. Vamos ver se ela consegue. Eu ativei aqui o áudio dela daqui. A imagem dela travou para mim. Travou para você também, Lia? Travou, tá bem travada. Então vamos lá. Enquanto a Rê reconecta, a gente tem, gente, oficialmente aqui a nossa lojinha Mulheres Imobiliário, lá na plataforma da Reserva, que é uma plataforma de camisetas personalizadas. Então, vocês já está habilitado, comprar a sua camiseta Mulheres Imobiliário. Tem camisetas aqui já para o Dia das Mães, quem é mulher, mãe e mercado imobiliário. A gente tem as camisetas com a nossa logo, para você poder, nas próximas reuniões, estar junto com a gente aqui já uniformizadas e passando a mensagem. Os homens também, que queriam a camiseta, podem ir lá na plataforma da Reserva, que você tem, inclusive, essa aqui que eu gosto bastante, terreno, projeto, construção e vendas. Todo mundo, todas as áreas, né? Mulheres, planejamento, mundo melhor.
A gente tem a nossa aqui das co-founders também, é uma brincadeira que a gente fez para a gente estar junto com vocês de algum jeito, pertinho de vocês. Então, vocês já podem comprar essa plataforma aqui, ela está disponibilizada no nosso site, é só você ir no mulheresimobiliario.com.br/loja. Na lojinha você consegue acessar essa nossa lojinha que está no site também, a venda das camisetas. E agora vestir a camisa, como a Rê falou, vestir a camisa. Rê, voltou? Espera aí, deixa eu ativar teu vídeo, teu áudio. Estou tentando conectar pelo celular, porque eu acho que o sinal é mais estável. Vai lá, Rê, eu acabei de falar aqui da nossa lojinha, eu vou abrir aqui só o nosso site. Eu estava te ouvindo, eu ouvi tudo que você falou, só não estava aparecendo aqui, não sei porquê. De qualquer forma, Elisa, eu estou tentando entrar pelo celular, porque eu acho que vai ficar mais constante. Então, bom dia mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que topou fazer essa conexão Mulheres do Imobiliário. A gente vinha sentindo essa necessidade de nos conectar nesse tempo em que estamos em quarentena, e a gente vem tendo respostas muito positivas com relação a esses encontros que estamos promovendo, o que demonstra que está todo mundo assim, sedento por conexão e por assuntos interessantes, por temas relevantes e por pessoas interessantes que somos. Vamos seguir a nossa manhã, tomar o nosso café, nosso chazinho, aqui juntas. A ideia era essa, seria um café virtual, por isso essa hora da manhã, tomar um café virtual. E tem que ser prazeroso, como um café seria. Um café pessoalmente seria. O dia de hoje também, a manhã de hoje também vai ser uma manhã muito agradável para todas nós. Vamos trocar ideia. Um beijo. Muito bom. Obrigada, Rê. Obrigada, Lia. Obrigada a todos vocês que conectaram, mesmo com os problemas técnicos. Nós estamos apenas 2 minutos aqui fora do nosso schedule e aqui que dentro do nosso momento atual, estamos right on time, estamos no horário. A gente vai começar aqui às 9 horas, como prometido, o painel Como Não Demitir na Crise, com a Fabiane Rubino. Ela é sócia da Acelerata e vai compartilhar conosco a sua experiência, o que ela tem feito para não demitir na crise. Bem-vinda, Fabiane Rubino, e obrigada por estar aqui conosco. Espera aí, teu som, deixa eu ativar teu som, vamos lá. Pode ir, vai lá. Agora sim, bom dia, é um prazer, foi muito bacana receber esse convite, é meu primeiro momento com as mulheres, né, além do grupo do Telegram lá que eu tenho acompanhado e tem muito conteúdo bacana. Estou muito grata pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Queria falar um pouquinho sobre a Acelerata e sobre mim. E queria dizer assim, eu não sei se vocês sabem, mas é a minha primeira live da vida. Oh. E eu sempre fico um pouquinho nervosa, assim, no começo das apresentações, mas depois dos 15 minutos eu deslancho. Mas daí o meu tempo aqui é de 15 minutos, então vamos ver. Eu me preparei bastante, né? Montei um conteúdo com bastante carinho e quero compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente tem visto nas empresas. A Acelerata é uma consultoria, né, que trabalha com processo, pessoas e tecnologia. A gente acredita muito nesse tripé, muito nessa combinação. Então, a gente faz desde implantação e migração de sistemas, até estruturação e reestruturação de equipes. Eu tenho uma sócia chamada Sabrina, que deve estar nos assistindo com certeza. Ela foi a ponte com a Lia, então agradeço Sabrina, Lia, Elisa e Renata pelo convite mais uma vez. E a gente preparou um conteúdo que transita entre pessoas e financeiro, né? O meu expertise é financeiro, eu venho dessa área, a Sabrina vem da área de RH, uma experiência gigante. Nós nos encontramos no mercado imobiliário há um pouquinho mais de 10 anos, e tínhamos carreiras, né, de executiva numa incorporadora de Curitiba, e encontramos em processos de implantação de sistema uma maneira de transformar as empresas, através de tecnologia, pessoas e processos. E aí surgiu a Acelerata. A Acelerata nasceu desse
desse nosso projeto de transformação, e agora em julho nós fazemos 2 anos como Acelerata. Então, somos jovens como consultoras, mas nem tão jovens assim como executivas aí do mercado imobiliário. Então, a gente vai trazer um pouco desse mix, né? Porque, no final das contas, tudo é isso, né? Eu costumo dizer que eu gosto de gente e de dinheiro, exatamente nessa ordem. E aí, quando a gente fala dessa vulnerabilidade, né, eu queria abrir um pouquinho a minha fala com essa minha vulnerabilidade de falar em público, ou de fazer minha primeira live, dizendo que requer muita coragem a gente falar do que a gente não sabe, ou não sabe tão bem, ou do que a gente não tem certeza. Eu acho que passar por essa crise é assumir essa nossa vulnerabilidade de não sabemos até quando, não sabemos a receita, não sabemos a fórmula. Então, novamente, requer muita coragem para a gente passar por isso, né? E aí, fazendo uma reflexão e estudando um pouquinho, né, o mercado imobiliário sente muito as crises, aí eu, né, passei pela de 2008, enfim, né, remontando as crises aí na minha carreira, eu fiquei tentando entender por que está tudo tão mais complicado, né? E aí não existe na história uma pandemia desta magnitude num mundo tão conectado como estamos hoje, né? Então, a gente está falando de aconteceu na China em dezembro, dia 15 de março, o Brasil estava parado. Aí você pensa, opa, é grande esse negócio, né? E eu acho que essa magnitude, essa conexão, essa globalização aí econômica e mesmo de sociedade, deixa a gente sem referencial, né? Aí você olha para o lado, você olha para trás, não tem nada muito parecido com isso. E aí isso nos deixa vulneráveis. Então, eu acho que assumir essa nossa vulnerabilidade diante da crise é um fator muito importante, né? Requer coragem para enfrentar a crise e para também assumir que a gente não tem respostas nesse momento. Eu tenho uma apresentação, não sei se na dinâmica fica bacana a apresentação, vocês vamos no gogó, como é que vocês imaginam a gente tocar? A ideia da conexão é realmente essa troca de experiência, você contar da tua experiência, de como que você, desses desafios que você trouxe agora, né? Quais foram as suas atitudes, as suas ações, em que momento você se viu fragilizada, em que momento você sentiu que você precisava tomar uma atitude, como é que você fez isso, se você se baseou em algum modelo. Bora lá, então. O que a gente queria... eu vou falar um pouco da gente, porque nós construímos essa apresentação, eu e a Sabrina, né? Isso tem muito a cara da Acelerata, e então a gente queria, nesse momento de vulnerabilidade, dizer, calma, né? Não está tudo... Está todo mundo no mesmo barco, a insegurança é geral, então respira, não pira, e vamos juntos buscar uma solução. A gente tem conversado com os empresários e empreendedores aí que a gente tem acesso via nossos projetos, e a grande pauta do momento é uma revisão, ou a revisão do planejamento financeiro do ano, né? Então, as empresas se debruçam lá no final do ano para entrar em janeiro com um planejamento bacana, um caixa ajustado, e o caixa de janeiro, em março, já não servia, né? Projeção de vendas, projeção de novos projetos, então, tudo isso foi por água abaixo, e foi de uma maneira muito rápida. Então, o momento é esse mesmo, né? Sentar, replanejar, tentar buscar alternativas, talvez mais de um caminho, né? E se eu vender tanto? E se eu vender tanto menos? Ter mais de um cenário. Eu acho que esse momento de replanejamento é muito importante. Mas aí a gente pensando assim, só o Excel não vai trazer muita solução, né? E aí essa pincelada de por que não demitir na crise? Porque a gente acredita muito que são as pessoas que vão achar as soluções, encontrar as soluções, construir as soluções, né? O Excel ajuda
a quantificar isso, a trazer cenários, mas o Excel não vai dar a solução. Então, é muito importante, e a gente entende que há muito tempo já as empresas enxergam o valor de montar um time que seja resiliente, que tenha skills diferentes, que tenha um comportamento alinhado com a atitude da empresa, que tenha um propósito alinhado com o propósito da empresa. E acreditamos muito de que este time, bem direcionado, leva as empresas a encontrar soluções, e não só o Excel puro e simples, né? Então, o que a gente trouxe nesse aspecto? Que é o momento dos empreendedores, empresários, construtores, incorporadores, enfim, toda esses líderes exercerem muito o seu poder de liderança e inovação, né? Acho que a palavra resiliência tem sido muito utilizada, talvez muito bem colocada, como nunca antes, porque, de fato, é um mundo novo, com aspectos completamente novos, com o consumidor novo, com a maneira de operar, a maneira de vender, está tudo muito, muito diferente, né? Então, o que a gente traz como passos aí, né? O primeiro é a transparência. Então, reúna seu time de confiança, né? As pessoas próximas, as pessoas que têm os seus gestores, abra seus números. Isso é muito importante. Converse. O que é o desafio? O teu desafio é caixa? O teu desafio é pagar o banco? O teu desafio é pagar o salário? O teu desafio são novos projetos? Esta transparência, né, perante o teu time de confiança é muito importante para que todos entendam do que a gente está falando. Né? A gente escuta por aí dizendo, tem gente já demitindo por oportunidade. Não deixe essa nuvem de fumaça com o teu time. Faça esse exercício. Por quê? Porque quando a gente põe várias cabeças aí para pensar junto, certamente existem oportunidades na redução de despesas, sempre tem despesa, sempre tem espaço para apertar. Existe dia 20 de março saiu uma medida provisória, né, que regula, que ajuda as empresas nas relações trabalhistas. Então, tem oportunidade lá de suspensão temporária de contrato, de redução de jornada, férias coletivas. Então, estudem essa medida provisória, debata com seus gestores o que daqui se aplica para nós, né? O que dessa medida provisória a gente pode absorver para melhorar o nosso fluxo de caixa. Os tributos também. Então, tem um movimento, né, de governo, instituições financeiras com carência para empréstimos, você podendo negociar, grandes fornecedores. Então, assim, reúna teu time, abra os números, identifiquem os desafios e construam as soluções juntos. Esse, eu acho que é um primeiro passo muito importante, elencar quais fornecedores a gente consegue, o que a gente pode apertar mais, né? E, obviamente, vocês vão passar pela linha de pessoas, né? Essa linha, eu ontem até falando com a Lia, eu falei, essa linha sempre é muito cruel, porque é uma linha pesada, porque nem todo mundo né, entende o valor, né, desse ativo, tipo, quanto vale o teu time, um time bem qualificado. Isso vale muito, e vale muito não só em dispêndio de dinheiro, mas vale muito nesse momento. A gente acredita muito que as pessoas, só as pessoas que farão, não tem inteligência artificial, não tem tecnologia, não tem máquina que dê conta de achar uma solução personalizada, porque nem tudo, né? A gente tem visto muito a venda digital, a digitalização de processos, mas assim, cada empresa tem a sua realidade, tem o seu tamanho, a sua estrutura. Então, como eu falei lá no começo, não tem uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Essa construção dentro da sua realidade com o seu time, a gente pensa que é realmente o caminho. Sobre inovação, é isso, né? A gente fala, tem ouvido falar muito dessa
desse reinventar. E como que a gente faz isso? É de novo com as pessoas. Então, a gente entende que os gestores precisam exercer essa capacidade de inovação através do seu time. Como? Abrindo espaço. Escute a tua equipe, verdadeiramente escute o que a tua equipe tem para falar. Vamos fazer um brainstorm, vamos fazer eu coloquei até ali no slide, a gente está no meio de uma tempestade, né? Vamos olhar isso de uma forma positiva e abrir espaço para crítica, feedback, conhecer os seus talentos. De repente, você tem lá na contabilidade uma pessoa que está estudando marketing, que tem você ainda não está muito firme em mídia social, você pode ter algum jovem talento dentro da tua empresa para isso. Então, é um momento de que o que a gente vinha fazendo, se dava resultado, se não dava, se estava bom, se não dava, de qualquer forma, é um momento de repensar. E esse repensar passa por se abrir para o novo, né? Óbvio que o caixa é mandatório, a gente sabe o quanto isso tira o sono das pessoas, mas acho que de final a gente está dizendo assim, construa a solução de caixa, que é pragmático, 2 mais 2 é 4, não tem muita inovação, mas faça essa construção conjunta com as pessoas. E, por isso, não demita as pessoas, né? Busque essa solução junto com o teu time. Eu acho que era isso. Uau! Super! Olha, cronometrado, muito bom. Nossa, obrigada, Fabiana. Acho que você passou uma mensagem muito, muito importante, que quando a gente fala de não demitir, parece que é fácil, parece que é simples. Você não demite daqui, por outro lado, você não paga fornecedor, você não paga, né, os seus contratos, os seus compromissos, mas com transparência, com ética, com essa visão que você trouxe tão humana, a gente consegue manter, né, esse movimento mais para frente. A nossa próxima panelista é a Tânia Costa, que ela é diretora da Regus. E antes de passar a palavra para ela, eu quero dizer o seguinte, gente, aqui tem um chat aqui embaixo. Vocês vão ver uma caixinha de bate-papo, chat. Então, já pode colocar que cidade você está falando, da onde você está ouvindo a gente. A gente está fazendo uma conexão aqui nacional, temos o Brasil praticamente representado aqui, nas principais regiões aqui, Sul, Sudeste, acho que tem gente também do Nordeste, pode colocar aqui. E a Tânia, obrigada por insistir, Tânia, as conexões, a gente está vivendo um mundo tão conectado, e eu já quero puxar o nosso desafio aqui da conexão, para que você conte desse novo momento, de como é que vai ser a gente falar de home office, de mercado comercial, desse trabalho aí e de casa, e como que a gente vai enxergar isso na sua visão feminina também desse mercado. Obrigada por estar aqui com a gente. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho, assim, a gente tem o nosso tempo super cronometrado para todo mundo poder falar e para poder dar tempo da gente depois fazer uma mediação. Então, eu vou fazer o seguinte, quando estiver faltando 5 minutos para terminar a tua fala, eu levanto a mão e digo assim, 5, aí você sabe que está controlado, que tem 5 minutos, para a gente não perder o time, beleza? Pronto, saí do mute. Gente, bom dia, Elisa e Mulheres do Mobiliário, obrigada pelo convite. Bom ver tantas pessoas queridas, minha querida Fernanda Mourão, beijo grande. Mas, enfim, peço desculpas aí, o problema foi no firewall do meu computador, que vai em Londres, volta e, de uma certa maneira, travou. Mas eu acho que isso é parte desses desafios que a gente está agora enfrentando no todo dia, né? A gente subitamente foi jogado no home office, não necessariamente todas as empresas estavam preparadas, não só em termos de tecnologia, equipamento, mobiliário, mas também em termos de cultura, né? O home office vamos dizer assim, uma forma de trabalhar que exige algumas premissas da cultura da empresa, né? Senão fica muito complicado. Como a Fabiane falou, transparência é fundamental para o home office. Outro dia eu fiquei muito chocada de ler no LinkedIn um depoimento de uma pessoa que estava trabalhando de home office nesse momento da pandemia, mas que ela tem que ficar com o Zoom o tempo todo ligado, porque o chefe fica olhando as pessoas trabalharem. Isso é insano, é século
XIX, acho que não é nem século XX, né? Quer dizer, o home office, como tudo na vida, ele tem vantagens e desvantagens. A gente se desloca menos, a gente pode, de alguma maneira, estar mais presente para algumas atividades da casa, da sua vida pessoal, organizar melhor os seus horários. Às vezes não, porque quando você tem horários de conferências, calls e tudo, você está amarrada da mesma forma que você estivesse no escritório. Tem uma redução aí significativa no tempo de deslocamento, que isso reflete para a gente em mais tempo, mais qualidade de vida e mais tempo para as coisas que a gente quer fazer que não estão ligadas ao trabalho, né? Mas acho que todo mundo experimentando isso já viu que home office tem pontos bons, mas também tem pontos ruins, né? Você fica mais isolado, não necessariamente você tem todo o equipamento que você precisa, você eventualmente é interrompido. Acho que nesse último mês e meio aí, todo mundo já ouviu cachorro, bebê, alguma coisa no fundo de alguma chamada, né? Porque, enfim, a gente está vivendo uma situação para a qual a gente não estava preparado, foi tudo assim meio de repente. A realidade da gente, no Grupo IWG, Regus e Space, as nossas duas bandeiras no Brasil, já é de muita flexibilidade. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar em qualquer um dos nossos escritórios. Então, isso para a gente facilitou um pouco a adaptação, né? Mas eu acho que, no futuro, o que eu vejo aí do futuro do escritório, no momento pós-pandemia, que já está sendo amplamente estudado, vários grupos internacionais, aqui no Brasil também grandes escritórios de arquitetura nacionais e internacionais formando grupos, as grandes empresas de real estate, enfim, todas estão trabalhando e está todo mundo trabalhando muito junto para entender o que vai ser o escritório e o que vai ser essa volta do escritório, né? O entendimento, vamos dizer assim, mais comum é que não vai ser uma volta, acabou a pandemia, voltamos, né? A gente vai ter, no espaço físico do escritório, uma série de mudanças, de desadensamento, de uma restrição de circulação muito próxima, de não ter pessoas frente a frente, vai mudar layout, a gente vai ter barreiras físicas, a pessoa que, por exemplo, senta no mesão e está na ponta do corredor, onde todo mundo passa para ir ao banheiro ou para pegar o elevador, né? A gente vai ter uma mudança na configuração das estações de trabalho, vamos ter toda uma série de processos de limpeza modificados, né? Individuais da sua própria mesa, do seu equipamento de trabalho, né? E do ambiente como um todo, quer seja maçaneta, ar-condicionado, tudo isso vai mudar. A gente vê uma demanda muito grande por qualquer tipo de acionamento que não seja, vamos dizer assim, manual, né? Que seja um QR Code no seu celular, a chave da sua sala, a torneira do banheiro, a descarga do banheiro, o botão do elevador, o crachá quando você entra no prédio, né? A gente vai ter aí uma série de mudanças. Na minha visão, né, e de todos esses grupos que a gente tem participado e tudo, as pessoas às vezes me perguntam, o escritório vai acabar? Não, não acredito de jeito nenhum que o escritório vai acabar. O escritório vai mudar, com certeza, e a maneira com que a gente frequenta ele vai mudar. Por exemplo, uma empresa que tem 400 pessoas na Faria Lima. Todas essas 400 pessoas precisam ir todo dia à Faria Lima? Eu posso ter parte delas indo em alguns dias da semana e parte não? Eu posso pegar um grupão, né, um time grande, e dividir em times menores, o que o pessoal está chamando de squad, e, de repente, eu tenho um squad de pessoas que moram entre a Granja Viana, Alphaville, que elas vão trabalhar num escritório menor em Alphaville e não precisam ir todo dia, e em alguns dias específicos elas se reúnem com os outros squads ou os líderes dos squads, esse tipo de coisa. Então, assim, o entendimento é que vai mudar também a maneira como a gente frequenta o escritório, né? A gente está se falando muito em close to home, em vez de apenas home office, né? Você tentar proporcionar às pessoas. Sim, elas podem ter dias de home office, momentos de home office, tarefas específicas que são melhores para fazer em home office, mas nós sempre vamos ter momentos de time, né? Que a gente está suprindo aí com tecnologia e tudo, mas que vão fazer falta para a gente. E aí, nesse momento,
todo mundo num lugar só, grupos menores em lugares, em espaços separados, enfim. Isso daí está sendo visto como uma tendência bastante forte, e a gente tem, inclusive, recebido uma série de consultas de grandes corporações, né? Eu ia aumentar mais não sei quantos mil metros quadrados, mas agora eu estou me perguntando se eu preciso aumentar esses metros quadrados, ou se eu, por exemplo, pego eles em outro lugar, ou faço um esquema em que 20% da minha força de trabalho esteja de home office todos os dias, enfim. A gente sabe que existe uma subutilização muito grande do espaço de escritório. Quando a gente entra num escritório, é praticamente impossível de qualquer corporação você ver todas as cadeiras, todos os lugares, as estações de trabalho ocupadas. Você sempre tem gente fora em reunião, você tem gente de férias, você tem gente que foi resolver um assunto em outro lugar e tudo. Então, quer dizer, acho que a gente vai repensar isso. O espaço não necessariamente também vai encolher, porque a gente vai precisar desadensar, né? Ter um pouco mais de espaço, mas ele vai ser diferente. Eu acredito numa combinação de home office com um trabalho um pouco mais intenso de confiança, de transparência das equipes, que nem todas as empresas estavam nesse momento, com um investimento mais forte de tecnologia, né? Ferramentas como as que a gente está usando, outras ferramentas. Teve empresa que teve que sair correndo para alugar laptop, porque nem todo mundo tinha laptop, esse tipo de coisa, né? Você garantir algumas condições para que as pessoas trabalhem em casa, seja uma cadeira ergonômica, seja a velocidade de internet, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que eu vejo nesse momento em que a gente foi recolhido a um home office de uma maneira um tanto abrupta, é que a volta disso vai ser uma coisa mais balanceada. A gente vai ter home office, a gente vai ter escritório, que vai continuar existindo, mas a gente vai ter um balanço entre essas duas coisas. Eu não acredito que a gente vá nem, claro, uma outra empresa pode ser uma exceção, né? Mas nem 100% para um lado, nem 100% para o outro, né? Basicamente, essa é a minha visão assim, desse momento. E, com isso, a gente aí tem todo um trabalho a ser desenvolvido, né? Não só das empresas, como cultura de empresa, como estratégia de trabalho, como tudo, pensar como ela vai trabalhar, como ela pode proporcionar um pouco dessa qualidade de vida, do menor tempo de deslocamento que a gente experimentou nesse período, e que é, sem dúvida, o lado bom do home office. Acho que travou aqui a Tânia para mim. Vamos ver se ela consegue voltar. Mas a gente já estava finalzinho da fala da Tânia. Vamos ver se ela consegue voltar aqui com a gente para finalizar esse fechamento aqui dos 5 minutos. Mas ela trazia... Aí, voltou, Tânia? Então vamos lá. Não, já vou fechar. Mas o que eu vejo é isso, gente. É que a gente vai chegar a um balanço entre uma coisa e outra, entre home office e escritório. Um home office mais estruturado, possivelmente, até para atender melhor as empresas e aos colaboradores, e um escritório diferente, porque a gente vai ter que levar em consideração outros aspectos que a gente não levava antes, menos denso, questões de saúde e tudo mais. Mas, assim, eu acredito que as empresas vão buscar esse equilíbrio. Basicamente, essa a minha visão desse assunto. Muito bom, Tânia. Obrigada mais uma vez por você participar aqui com a gente. Acho que você trouxe um olhar importantíssimo e também feminino com essa visão de que, poxa, para as mulheres, a versatilidade, a flexibilidade do escritório é fundamental quando a gente pensa também na jornada tripla, quando a gente pensa em licença maternidade, quando a gente pensa em levar a criança para a escola, em poder ter esse vai e vem que a gente está acostumada na nossa vida. Quando você traz isso de uma rede mais conectada e mais espalhada, facilita também a vida para muita gente, né? Então, obrigada por colocar aqui com esse teu olhar, com essa sua visão. Gente, obrigada a vocês. Vamos continuar. Vamos para o próximo, né, Lia? Obrigada, Tânia.
Vou desativar aqui o som da Tânia para a gente continuar com o nosso painel. Agora, nós vamos receber a Anne Calisto, que é fundadora da Arquitetura Resolve, e que vai contar para a gente como é empreender e aprender com a crise. Ela vai trazer a experiência, compartilhar com a gente o que ela conseguiu, como que ela conseguiu criar essa flor de lótus aí no meio do mar de lama, né? Porque a gente tem gente que consegue enxergar o copo meio cheio, e a ideia dessa conexão Mulheres Imobiliárias é mostrar para vocês também o copo meio cheio desse momento que a gente vive. Anne, bem-vinda, eu vou ativar teu som aqui. Ok, liberei aqui. Tudo bom? Bom dia para todos. Estou muito feliz em poder participar desse espírito de colaboração, né? Eu acho que a competição já ficou no passado e mais do que nunca a gente está aqui para colaborar, trocar experiências, e esse grupo é fantástico. Eu quero agradecer em especial a Renata Botelho, minha amiga querida de pós-graduação. Até comentei aqui antes com a Elisa que a melhor coisa da pós foram as pessoas que eu conheci. Então, vamos lá, vou contar um pouco da minha experiência, o que eu passei para empreender, e espero que eu possa ajudar algumas pessoas aí que estão pensando em abrir um negócio, abrir seu escritório, contar um pouco de como é que foi. Bom, eu sempre trabalhei muito, né, com incorporadoras, sempre trabalhei em incorporadoras e escritórios que prestavam serviço para as incorporadoras. Então, era aquela loucura de bater meta, de prazo, de lançamento. E eu sempre gostei de trabalhar muito, né? E eu nunca tinha pensado em abrir meu próprio escritório. Eu pensava em ser uma grande diretora de uma grande empresa, algo desse tipo. E tiveram momentos em que eu chegava em casa às 11 horas da noite, comia, dormia, acordava às 6 da manhã para voltar para o trabalho, trabalhar de novo. No final de semana, sábado, eu fazia pós-graduação. Então, aquela vida louca. E eu levava 2 horas para chegar até o escritório, 2 horas e meia para voltar para casa. Então, era uma coisa insana. E aí isso começou a perder o sentido para mim, né? E aí, sim, eu comecei a pensar de uma forma diferente, em abrir meu escritório para poder ganhar dinheiro para mim e também para poder ter uma vida mais normal, né? Na verdade, aquele era o meu normal, né? Agora eu até comento assim, olha, a vista do lado de cada montanha é mais bonita, porque a gente não conhece, né? Quando a gente está do outro lado da montanha, a gente não conhece a vista do lado de cá. Bom, então tem que ter muita coragem também para você pedir demissão e abrir o seu escritório. Na época eu ganhava um salário muito bom, todo mundo me conhecia, era uma pessoa bacana, uma boa profissional, e como eu ganhava um salário bom, eu tinha 1 ano de salário, né, de custos guardados, vamos dizer assim. Eu podia ficar 1 ano sem salário que eu conseguiria me manter. E aí é muito interessante, porque assim, tem gente que já está desempregada agora, né? Então, se você já está desempregado, não sabe o que fazer, você pelo menos não tem essa etapa da coragem e do julgamento das pessoas, né? Porque as pessoas começam a dizer que você está em crise, que você vai virar dona de casa, que você vai largar sua carreira. E como assim ela tá pedindo demissão? Enfim. E eu venho de uma família que todo mundo é funcionário público, né? Então, para eles, foi um impacto muito grande. Ninguém pensou assim, a Anne precisa ganhar dinheiro para ela, a Anne precisa descansar um pouco. Não, era só julgamento. Então, se você já está desempregada, está numa situação difícil, você já não precisa dessa etapa de coragem, porque você não tem muita coisa a perder. Então, eu tinha um plano perfeito na época. Eu pensei assim, eu vou continuar a fazer o trabalho que eu faço, que eu domino, que todo mundo sabe que eu faço bem, e vou prestar serviço para as mesmas construtoras e incorporadoras que eu faço. E eu tenho um ano de salário guardado. Então, assim, eu tinha um plano perfeito. Eu já tinha meus clientes, que seriam as construtoras, que eu já conhecia todo mundo, tinha o dinheiro guardado e sabia o trabalho que eu ia fazer. Então, tomei coragem, pedi demissão, resolvi abrir meu escritório. Eu sempre fui muito conservadora, então eu não tive sócio. Geralmente, eu sou arquiteta, né? Então, muitos arquitetos pegam a amiga de faculdade, montam um escritóriozinho,
entra numa sociedade e, na verdade, então, eu resolvi fazer tudo sozinha, da minha casa, do meu computador. Então, a única estrutura que eu tinha era o meu computador. Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu o que a maioria, o que acontece na maioria das vezes, né? As empresas, a maioria das empresas falha nos 2 primeiros anos. E isso aconteceu comigo. Então, eu não consegui nenhum cliente, apesar de conhecer todo mundo, apesar enfim, ter os meus contatos, todo mundo me conhecer, eu não consegui nenhum cliente em 2 anos. Então, no primeiro ano, eu gastei tudo que eu tinha, as minhas economias, e no segundo ano, eu sobrevivi fazendo dívidas. Como eu tinha um salário bom, eu tinha créditos, pude pegar empréstimos. Então, assim, eu me afundei totalmente em dívidas. Por isso que eu falo, se alguém já está desempregado, já está com dívida, não tem nada a perder. Você não precisa passar por essa etapa de perder tudo, né? Então, é muito importante saber que tem saída sim. Então, o que aconteceu? Depois desses 2 anos, quando eu já estava no fundo do poço, não sabia mais o que fazer, eu ouvi uma frase assim, quando está tudo dando errado, faça tudo ao contrário. E aí veja o que vai acontecer. Aí foi que me deu um estalo. Eu parei, falei assim, gente, eu estou fazendo alguma coisa de muito errado. Em 2 anos eu não consegui nenhum cliente. O que está acontecendo? Aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou abrir uma nova empresa. E, gente, o que é abrir uma nova empresa hoje? É você criar um site. É você inventar um nome, criar um site, um Instagram. Você já abriu uma nova empresa. Então, se algo não der certo, você troca de nome, faz um novo domínio, faz um novo site. E aí me veio esse estalo. Então, nesse dia, eu decidi abrir uma nova empresa. Então, em 3 dias, eu criei um nome, eu criei um site sozinha, isso é super fácil hoje em dia, né? Qualquer pessoa pode criar um site. Fiz anúncio no Google, que também parece um bicho de 7 cabeças, mas tem milhões de canais no YouTube ensinando, e eu fiquei 40 minutos com a mulher do YouTube, do Google, me ensinando como usar a ferramenta do AdWords. Então, e também fiz um telefone fixo e um e-mail profissional. Isso é muito importante. Telefone fixo é uma referência para os clientes. Quando você só tem o celular, o cliente não fica tão seguro. Então, telefone fixo, gente, hoje em dia, sei lá, é R$40 por mês que eu pago até hoje de telefone fixo. O AdWords eu pago R$180 de anúncio até hoje. Todos os meus clientes vieram do Google, então você vê que não precisa ter uma estrutura grande para abrir uma empresa. Essa é a empresa, né? Um nome, um Google, um telefone fixo, um computadorzinho. Não precisa montar escritório, nada disso. E o e-mail profissional, isso é muito importante. Eu vejo muita gente usando Gmail, @Gmail, @Outlook, @Hotmail. Gente, é muito barato ter um e-mail profissional. Não tem desculpa. Quando você faz um domínio na internet, você já ganha um e-mail. Isso é muito importante também. Então, eu até assinalei aqui, existe diferença entre não desistir e dar murro em ponta de faca. Então, quando você abre uma empresa e as coisas não estão dando certo, você vê todo mundo falando, não desista, você consegue. Mas quando você está cheio de dívidas, é complicado. Então, assim, a questão, realmente, você não pode desistir, mas você não pode insistir no que não está dando certo. Então, essa nova empresa que eu criei, o que eu pensei? Eu não sei o que as pessoas precisam de mim, porque eu passei 2 anos sem cliente, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um site e vou oferecer tudo que um arquiteto pode fazer. Até coisas que eu não sei. Porque se alguém precisar de algo que eu não sei, eu vou buscar alguém que faça ou eu mesma vou aprender. Eu preciso de cliente, eu não tenho opção. Então, nesse meu site, eu botei todos os tipos imagináveis de serviço que um arquiteto pode fazer. E aí eu comecei a ouvir o mercado. Então, eu gosto de falar que o mercado escolhe a gente. O mercado diz o que ele precisa. Isso vai muito da flexibilidade que você precisa ter em momentos de crise também. Eu posso fazer um tipo de serviço hoje, mas com a crise aquele serviço não é mais necessário, agora é necessário outro. Então, é importante você ter essa flexibilidade e ficar atento ao que o mercado fala com você. Então, as pessoas começaram a entrar em contato
comigo pedindo serviços que eu não sabia fazer, que eu nunca tinha feito, mas que podia ser feito por qualquer arquiteto. Então, 5 minutos, ai meu Deus. Bom, então eu comecei a fazer o que as pessoas precisavam, isso é muito importante, faça o que as pessoas precisam e mantenha um escritório enxuto. Até hoje, o meu escritório é meu computador, meu telefone fixo e o meu e-mail. Eu consegui expandir a minha empresa de uma maneira assim também de acordo com a necessidade. A necessidade foi pintando e eu fui expandindo. Então, em certo momento, clientes de outros bairros começaram a me procurar e ficava impossível de eu me deslocar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a buscar pessoas que moravam em outros bairros para fazer esse serviço para mim e eu coordenava. E assim eu fui ampliando a minha empresa. Eu não podia pagar um salário, né? Porque enfim, eu não sabia o que vai acontecer, né, quando você abre um escritório. Então, eu comecei a partilhar o percentual dos contratos. Então, até hoje, todo mundo que trabalha comigo recebe 30% dos contratos dos clientes. E o pagamento é feito conforme o cliente vai me pagando. Então, quanto mais contratos, mais a pessoa ganha. Todo mundo trabalha home office, todo mundo tem essa mesma estrutura e eu escolho as pessoas de acordo com a região. Então, o pessoal da Zona Norte pega os clientes da Zona Norte, o pessoal do centro pega do centro, Zona Sul. Então, a minha empresa se expandiu sem sair do lugar. Então, eu expandi através das pessoas, né? E para mim foi muito bom, porque eu não tenho essa cobrança de pagar salário, e para as outras pessoas é muito bom, porque elas recebem mais do que o salário, porque quanto mais clientes, mais dinheiro elas ganham. E eu comecei a padronizar também o meu serviço. Então, os meus orçamentos são padronizados para não perder tempo. Eu conheço 1% só dos meus clientes ao vivo. Tudo eu resolvo por e-mail, por telefone. Costumo não fazer reunião. Quando o cliente quer fazer reunião, fala assim, eu só tenho horário daqui a 2 semanas, mas a gente pode adiantar o assunto, eu posso te passar o orçamento, a gente pode... Então, é um jeito que eu faço para evitar de perder tempo com reuniões, com deslocamento, e assim produzir mais. E, só para finalizar, essa questão de manter a estrutura enxuta é para a vida toda. Você precisa sempre ter dinheiro guardado, você não precisa gastar dinheiro com equipamentos, com coisas que não precisam. Se você trabalha home office, é melhor que você gaste dinheiro com alguém que vai te ajudar em casa, com uma babá, uma faxineira, uma diarista, alguém que faça comida, porque é muito difícil para a gente conseguir ter tudo ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo, mantenha enxuto, porque você tem essa flexibilidade de estar numa crise, os seus custos são pequenos. O mercado aumentou, você busca as outras pessoas para trabalharem junto com você em parceria. E assim você consegue se flexibilizar de acordo com o mercado. Quem manda é o mercado, é o cliente, e a gente tem que dançar conforme a música. Então, assim, nesse momento de quarentena, eu me sinto como no olho do furacão. O olho do furacão é o lugar mais calmo da tempestade, né? A gente está ali no centro, olhando tudo em volta, e a gente só está ali esperando. Por quê? É uma estrutura enxuta, tem o dinheiro guardado, tem essa flexibilidade. E é isso. Essa foi a minha experiência com a Arquitetura Resolve. Nossa, hashtag empreendedorismo feminino. Tem o chat do nosso YouTube, está rolando ao vivo também, lá no YouTube, essa transmissão Conexão Mulheres no Mobiliário. E muitas mulheres se identificando com você, Anne. Eu me identifico com você, eu também comecei assim. Você começa a fazer tudo As meninas sabem como é meu jeito. Ontem à noite a Renata já mandou o link da reserva. Em 15 minutos a nossa lojinha com camisetas estava lá online, que eu já fui fazendo, que eu gosto de... Vamos testar. Não deu errado, faz de novo, né? Exatamente. Nunca vai ficar perfeito. Então, bota logo o site no ar, bota logo as coisas, não deu certo, muda, e bola para frente. Sensacional, Anne. Obrigada por compartilhar com a gente, por estar aqui, por disponibilizar o teu tempo para dividir sua história, porque tem muitas mulheres que hoje também, não só mulheres, né? Tem muita gente que precisa hoje se reinventar no meio desse processo todo, e você não precisa de muito dinheiro, não precisa de muito recurso, você precisa realmente de organizar esses passos. Eu acho que você trouxe aqui uma visão que quem precisa
nesse momento, consegue usar da tua experiência aí para se organizar. Vamos dar continuidade aqui para a nossa Conexão Mulheres do Imobiliário. Nosso próximo painel, a gente vai falar de produtividade à distância. Eu estou seguindo aqui certinho? Estou, né? Vamos lá. De produtividade à distância, como manter o foco e bater as metas. E para falar disso, a nossa convidada é a Fernanda Maziero, ela é RH na Tecnisa. Obrigada, Tecnisa, minha empresa que apoia o nosso grupo desde o momento zero, que se mobilizou assim de enxergar que o nosso grupo tem, né, muito potencial, e foi desde o começo uma empresa que incentivou muito o nosso movimento. Então, Fernanda, deixa eu habilitar você aqui. Rei, enquanto eu acho, Fernanda, você quer passar um recado para a turma? Cadê a Rê? Não quer. Eu quero passar o recado seguinte: compartilhe com a sua rede o link lá da nossa live do YouTube, tá no meu canal Viés Femininos, por Elisa Tauil, para vocês poderem deixar as pessoas interagindo nesse chat também que está acontecendo, porque os problemas técnicos aqui do Simpla a gente dá um jeito de resolver com uma live. Vamos lá, Fernanda, estou ativando o teu áudio para você seguir aqui nas picadas. Então, enquanto ela ativou? Ativou. Ah, Ativou. Bom dia. Quero agradecer o convite. É uma honra fazer parte dessa live. Parabéns pela iniciativa. Acho que está ajudando aí as pessoas de duas formas. Uma é trazendo conhecimento, dividindo experiências, e outras são com as doações, que depois com certeza vão ter destinos bem certeiros aí para as pessoas que estão precisando. Então, vamos lá, né? Falar diante dessa pandemia que a gente está vivendo, como manter foco e bater meta. Acho que nenhuma empresa imaginou passar por isso, e na Tecnisa, aí acho que um pouco do que a Tânia falou, né, que é a questão da cultura. Nós não tínhamos a cultura de home office, então, em 3 dias, conseguimos colocar 100% do escritório em home office. Foi um desafio. Foi tudo novo, as pessoas tiveram que ficar mais digital, porque agora elas realizariam o trabalho de casa, precisariam de uma boa internet, acessar VPN e falar mais não pessoalmente e sim virtualmente com as pessoas quando ela precisasse. Então, não tinha mais aquela coisa de ir até a mesa, mas sim ela ter que fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem. E aí eu acho que com tudo isso, né, na verdade, a gente teve que desenvolver novos soft skills. E eu destaco aí 3, que para mim eu acho que é um momento que precisa desses skills, que é a adaptação, quer seja adaptabilidade pensando em 2 dimensões, que é você e o ambiente o ambiente a gente pode pensar aí na sociedade, na sua família, a flexibilidade, porque muitas vezes a gente vai precisar mudar de direção, vai ser desafiado, e a inteligência emocional, que é reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e dos outros, e a capacidade de lidar com eles. Na minha visão, são skills importantes para o momento que a gente está vivendo. Neste processo, todos tivemos que nos reinventar como líder e também como RH. Como RH, a Tecnisa está bem mais próxima dos funcionários do que era lá presencialmente. A gente faz lives semanais com o presidente, todos da companhia são convidados, e ele passa uma posição da empresa, quais são as iniciativas e precauções que a gente está tomando, as obras elas estão funcionando, então tem toda uma medida aí de segurança com esses colaboradores que estão lá, né? Praticamente eles fazem parte da linha de frente para que não pare a construtora. E quais são as expectativas de futuro, como está a venda, enfim, ele passa um overview. E acho que isso está ajudando bastante, acaba dando uma boa... O pessoal fica um pouco animado, todo mundo acaba dando bons feedbacks de tudo isso que está acontecendo, por ele passar essa mensagem. Aumentamos, aí não sei, quem conhece o Romeu Buzarello sabe que ele fala muito sobre hora bar.
e neste momento a gente aumentou muito a nossa quantidade de hora bar. E aí toda semana são feitas lives com temas relevantes, a gente traz conhecimento a todos, estamos fazendo live com os líderes, focado em metodologias ágeis. A Tânia também falou de squad, a Tecnisa também está adaptando os líderes para trabalhar da forma de squad. Aumentamos a comunicação como um todo, mandamos mais e-mails, colocamos mais conteúdos na intranet, fechamos parceria com um fornecedor que oferece terapia e coach online. Temos canal de apoio ao empregado que também está sendo bem utilizado. E temos uma preocupação, no geral, de falarmos um com os outros durante a semana e saber se está tudo bem com ele, com a família. Então, acho que agora foi um momento que as pessoas estão dividindo mais, as pessoas estão se falando até mais do que talvez lá presencialmente. E aí, quando eu penso lá na casa do funcionário, onde cada um vai encontrar ou passar uma dificuldade diferente, eu, como RH, fico pensando como eu posso ajudar, né? E aí, temos orientado a criar uma rotina, o tempo todo estamos comunicando formas para criar a rotina, para manter uma ergonomia. Então, como você vai trabalhar o dia inteiro sentada na frente do computador. E aí, cada um passa esse processo de uma forma. Eu posso falar que eu consegui criar uma rotina, mas brinco com as meninas, com as minhas amigas, que a gente acaba se falando, que tem dias de glória e dias de luta. Mas tem que ser otimista e ver o lado bom. E aí acho que alguém falou sobre isso, que é se livrar de ficar tantas horas no trânsito. Eu era uma dessas que passava aí 2 horas no trânsito. E eu acho que isso ajuda, né? Você tem que ver o lado bom de algumas coisas. E a disciplina é importante neste momento. Só que para isso, eu já falo, gente, não se culpe demais, tenha compaixão de si mesmo, vai se adaptando da melhor forma que funcionar para você, concentre a atenção em uma única atividade ou projeto, ao invés de toda hora ficar mudando de atividade. Neste momento, é importantíssimo que os líderes tenham confiança na equipe, meça eles pelos entregáveis, tenha empatia, então se coloca no lugar do outro, mas não pensando no grupo, pensando no individual. E a Renata, na verdade, alguma delas falou da vulnerabilidade. Eu acho que é importantíssimo, nesse momento, o líder demonstrar a vulnerabilidade também. Mostrar para os liderados que ele também enfrenta dificuldades, entendeu? Seja com um filho que acorda e não quer deixar ele trabalhar, quer seja porque ele perdeu o foco e não conseguiu entregar uma atividade que ele precisava. Enfim, todos estão enfrentando dificuldades diferentes ao longo do dia. E aí a Renata falou que a gente está tudo no mesmo barco. Não, a Fabiane falou que a gente está tudo no mesmo barco. E aí eu recebi uma frase de uma amiga e eu acho que essa frase faz sentido para o momento. Eu acho que estamos todos no mesmo oceano, mas os barcos são diferentes. Porque todos nós queremos que tudo isso termine logo, mas cada um está enfrentando e passando isso de uma forma. Então, eu acho que a forma que a gente pode passar é tentando que seja o menos traumático possível. Talvez pensar que pode ser um privilégio trabalhar de casa e cuidar da família, principalmente quem tem filho. Quando a Elisa falou aí da jornada, né, que a gente tem duplas, triplas jornadas, então eu acho que a gente pode olhar esse momento como um privilégio, porque você está conseguindo tocar tudo no mesmo ambiente. Então, com certeza, todos estamos passando por momentos que são diferentes das nossas rotinas antigas e a gente tem que perceber e viver, porque talvez muita coisa que a gente está vivendo hoje, na rotina antiga, a gente não conseguia nem perceber. Então, quem tem filhos está participando mais da parte escolar da criança. E aí eu entro numa coisa que eu acredito, que é que você precisa se preparar para o seu dia.
E não estou falando de colocar uma roupa, um salto, e confesso que estou com saudade de fazer isso. Brinco que eu estou economizando com sapato, maquiagem, perfume, porque não precisa mais de tudo isso todos os dias, né? Mas se preparar, eu digo, tem o livro O Milagre do Amanhã, que eu li, e eu achei bem interessante. E ele fala que você tem que levantar todos os dias como se fosse o Natal, aniversário, ou uma viagem, que é aquele acordar que você não aperta o botão soneca. Então, eu acho que é isso, a gente tem que dispensar um momento para fazer uma gratidão, para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para fazer reflexões, talvez praticar alguma atividade física. Agora a gente está com um monte de live aí acontecendo, de yoga, tomar seu café da manhã e depois, de fato, começar seu dia. Eu sei que teoria é bom, né? Prática é tudo diferente. No próprio livro ele fala que precisa ser antes das 8 da manhã e ele sugere, inclusive, que seja às 5. Eu até conversando com uma pessoa querida, ela me falou, estou praticando o milagre do amanhã, estou amando. Eu falei, não acredito que você está fazendo isso agora, durante a quarentena, que você pode dormir um pouco mais. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se esforçar, seja talvez levantando antes que todos da casa, para conseguir fazer esse momento com você mesmo. Mas eu acho que é importante cuidarmos de nós primeiro e depois dos outros. Até quando a gente está lá no avião, o que eles falam, né? Coloque sua máscara primeiro e depois ajude a pessoa ao seu lado. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que cuidar da gente primeiro, que isso vai ajudar muito a ter foco, energia e concentração. E aí, pensando que você vai estar lá focado, com energia e concentração, a gente pode falar de metas, que a gente consegue colocar na rotina cuidados com você mesmo. Então, eu acho que até pode ser uma meta pessoal, de você se cuidar. E aí, sei lá, pode escrever lá que você durante 21 dias vai acordar todos os dias 7 da manhã, vai fazer uma oração de agradecimento, vai meditar por 10 minutos, vai praticar uma yoga por 15, vai ler 10 páginas de um livro. Isso é uma meta específica, é uma meta que é mensurável, é uma meta realista, é temporal. E dessa forma, a gente precisa pensar também na meta da empresa. Então, a gente desenha a meta lá no final de 2019, e que com certeza algumas não fazem mais sentido para esse ano e precisam ser repensadas. Mas para muita coisa continuar, talvez você consiga olhar para elas e pensar, será que tudo não faz mais sentido? Será que eu consigo fazer alguma coisa diferente do que estava lá programado? Então, olhando até para o meu painel lá, Tecnisa, quando a gente desenhou, estava escrito lá, garantir o retorno do Back to School com participação mínima de 10 participantes, de 10% da participação dos funcionários. E aí, o que a gente fez? Eu tive que pensar fora da caixa e a gente lançou as lives. E a participação está quase de 50%. Hoje, se eu tivesse no escritório, eu não conseguiria nunca colocar 50% do meu escritório, da parte administrativa, numa sala para poder fazer uma aula. Porque todo mundo está sempre apagando incêndio, sempre estão sem tempo. Então, meu recado com relação ao cumprimento de metas é exatamente isso. Tem que olhar lá para as metas, ver se não tem como fazer de uma outra forma. Se não tem, tudo bem, vamos reescrevê-las. E pensar a curto prazo agora. Pode ser que pode ser que pensar numa meta a curto prazo te ajude para este momento também. Então, sei lá, pensar num trabalho que você precisa fazer, se você trabalha com cliente, responder até as 10 horas da manhã, 15 chamados de cliente, levantando todas as informações necessárias para que eu seja mais assertiva. Então, é isso. Acho que a gente precisa nos desafiar para melhorar nossos resultados, tanto pessoal como profissional. E eu acho que, só para finalizar, você tem que se convencer que ter hábitos e criar metas são importantes para a sua vida em todos os momentos, não só agora no momento de pandemia, como em todo momento
da nossa vida, né? E reforçar que você precisa ter compaixão de si mesmo. Então, compaixão é compreensão, né, do seu estado emocional, e não é confundir com empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é o desejo de aliviar ou minorar o sofrimento, demonstrar gentileza. Brilhante, Fernanda. Nossa, super obrigada pela sua participação. Mais uma vez eu quero agradecer não só a você, mas a Tecnisa, por ser uma empresa que apoia, né, o Buzzarello desde o primeiro momento que eu falei para ele. O grupo ainda era um comecinho e a gente ainda estava longe de chegar às mais de 530 mulheres que estão hoje lá no Telegram. Ele já apoiou a causa, já se mostrou super aberto, abriram as portas da empresa. Eu estive aí com vocês em São Paulo quando a gente se encontrava fisicamente. E é um prazer ter você aqui conosco, trazendo a experiência que vocês têm colocado no dia a dia. Acho que você trouxe muitas questões que estão humanizando ainda mais a liderança e a gestão em tempos de crise. A gente vai ter agora o nosso próximo painel com a Laís, da Loft, mas antes a Renata vai passar aqui algumas informações para a gente também. A Tânia tem que ir, vai lá, Tânia, bom call. A gente continua ao vivo lá no YouTube, o chat do YouTube está super bacana, o pessoal está interagindo, então quem quiser também compartilhar o link o ao vivo lá do YouTube, por favor, pode compartilhar. Rê, vai daí, acho que você consegue falar, e depois a gente ativa o som da Laís para ela começar aqui com a gente. Vai lá. Tá. Bom dia mais uma vez para todas as pessoas que não estavam antes, quando a gente fez as nossas apresentações e trouxemos as nossas novidades. Está sendo muito bacana essa manhã aqui, a gente está compartilhando, eu estou captando algumas palavras aqui e são coisas que nos energizam, sabe? Nos fazem querer seguir em frente com esse trabalho do Mulheres do Imobiliário, e com esse trabalho de levar apoio, capacitação e networking para as mulheres e para as pessoas do imobiliário de uma forma geral. Uma das novidades que a gente tem é que a gente está com uma parceria com a Reserva, e as camisetas que todos os encontros vocês perguntam, como é que eu consigo essa camiseta? A gente está com uma lojinha lá no nosso site que está vinculada à Reserva, e estamos disponibilizando algumas camisetas e alguns produtos, né? Mas hoje só tem a camiseta, mas vamos ter uma variedade maior de produtos. Vocês podem entrar lá e adquirir a camiseta e ajudar que esse trabalho continue. E vamos seguir com uma... Peraí, que eu já me perdi, com a Laís. Com a Laís agora. E no final a gente volta a conversar. E mais uma vez, obrigada, gente. Boa, Rê, eu vou colocar aqui no chat o link do nosso site, onde tem a lojinha das camisetas, que a gente fez até modelo especial para o Dia das Mães. A Laís, eu já quero te agradecer por você estar aqui conosco. Eu quero corrigir o nome, que se eu falei algum lugar saiu o nome errado. O certo é Coslop, mudo no final, Coslop. Isso, estão me ouvindo, gente? Estou conseguindo me ouvir? Super te ouvindo. Elisa, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito lisonjeada quando a Elisa me convidou para falar sobre um tema que é um tema que eu particularmente amo muito. Então, eu vou tentar compartilhar minha tela. Eu fiz uma... não, acho que eu não posso. Mas, bom, vamos lá. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, mas eu sigo aqui no speech mesmo. Vê se a gente consegue, Elisa. Vê se consegue agora. Agora sim. Tá. Estão conseguindo ver o slide? Sim? Todo mundo sim? Beleza. Então, vamos lá, gente. Primeiro, falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou a Laís. Eu sou líder de compliance, controles internos e data privacy na Loft. Então, estou aí, embarquei nesse foguete tem alguns meses, com a grande missão de construir o time de compliance, porque a gente não tinha numa startup que tinha apenas 10 meses de vida. Então, eu sou advogada de formação e abandonei essa vida de escritório de advocacia como eu posso dizer, me identifiquei muito com o que a Anne falou, que é uma vida um pouco ingrata de escritório. Então, eu acho que, por mais que sejam áreas diferentes, elas têm similaridades. E vim para a Loft com esse desafio super grande. E, bom, quando a gente vai falar sobre transparência, eu gosto muito de ressaltar que a transparência nasceu com a Loft. E por que eu falo isso?
primeiro que uma das missões que a Loft, né, um dos propósitos da Loft ela foi criada para poder trazer transparência para o mercado imobiliário. E em que sentido? A gente percebeu na construção da empresa que havia muitos gaps, havia muitas dores das pessoas que estavam no mercado imobiliário, sejam clientes, sejam corretores, etc. Então, uma delas, por exemplo, os clientes sentiam que eles, às vezes, não sabiam se o preço do imóvel deles estava correto, não sabiam como, tinha aquele bias de a figura do corretor, às vezes, é uma figura que as pessoas ficavam um pouco receosas, do tipo, essa pessoa está sendo honesta comigo ou não está sendo. Então, uma das missões da Loft foi realmente trazer mais clareza e transparência, seja por pro nosso modelo de precificação, seja pela disposição das nossas informações e tudo mais. Então, quando eu falo que isso nasceu com a Loft, foi genuíno. E uma coisa que eu acho que foi muito importante para a gente foi a importância do walk the talk. Então, beleza, você criou uma empresa com o objetivo macro de trazer transparência para o mercado. Mas como que você vai trazer transparência para um mercado se você não consegue ter transparência dentro da sua própria casa? Então, isso é muito importante para a gente. E é uma coisa que todas as vezes que a gente está dando o onboarding dos novos colaboradores, é uma coisa que eu sempre falo, não tem como você levar a transformação para fora se você não transforma dentro de casa. Então, você falar e agir em consonância é muito importante, seja para coisas de compliance, seja como uma empresa como um todo. Então, eu sempre falo que um dos valores que a gente trouxe até trazendo para o nosso guia de conduta e ética, né, que é o nosso mecanismo master de cultura e de do's and don'ts da empresa, a gente sempre destaca o poder da transparência e da honestidade. E por mais que você esteja numa situação que às vezes não é muito boa, numa situação que te traz desconforto, seja honesto, use da sua fala honesta, é isso que a gente quer. Tipo, a gente quer construir a melhor empresa e quem constrói a empresa são pessoas. Então, é muito isso. A gente tem que ter essas relações de confiança, essas relações de honestidade. Então, acho isso uma coisa bem importante e eu vejo hoje dentro da empresa que isso realmente perpassa. Então, a transparência ela é fomentada tanto nas nossas ações, nas nossas conversas, de ter conversas honestas até a gente tentar mudar o mercado. Então, isso é muito legal, porque você vê que tem uma consonância mesmo entre o pensar, o falar e o agir. E eu acredito muito que a transparência é um mecanismo muito importante de geração de confiança. Então, é isso. Uma vez que você, e eu acho até nas relações humanas mesmo, assim, você trata as pessoas com transparência e honestidade, isso faz uma pessoa ter confiança em você. E aí, novamente, você consegue expandir isso para níveis macro. Então, você consegue gerar uma confiança com o seu cliente, você consegue gerar confiança com o seu fornecedor, com outros stakeholders, com outros parceiros, e assim com o mercado como um todo. Então, são pequenas ações que elas geram, elas começam no micro e elas se expandem para o macro de uma maneira muito forte. E eu acho que, assim, a postura que a Loft vem tomando em relação a agora, já inserindo um pouco o tema COVID e todas as coisas que a gente andou fazendo em relação a esse tema, diz muito sobre a empresa que a gente é nesse sentido de transparência. Então, uma vez que a gente quer trazer isso, por que não compartilhar as informações que a gente tem acesso com as outras pessoas? Então, eu sempre acredito que tempos de crise, sejam elas crises pandêmicas, tipo o Covid que a gente está vivendo agora, sejam crises reputacionais, sejam crises econômicas, qualquer que seja a crise, é um momento em que as pessoas elas ficam muito assustadas, porque é um evento que ninguém esperava, porque é um evento totalmente assim, do nada, mas que é um ótimo... E as pessoas tendem também a se fechar. Então, assim, não sabendo o que isso pode dar, não sabendo o dano que isso pode causar, eu vou segurar as informações, eu não vou me expor, eu não vou falar. E eu acredito justamente o contrário. Eu acredito que em momentos de crise é o momento em que ações positivas e transparentes têm um maior impacto. Então, eu fico muito feliz com o posicionamento que a Loft tomou desde o dia 1 da pandemia, de que a gente teve declaração de home office e tudo mais, que foi dia 12 de março. Então, alguma das nossas iniciativas, e que eu hoje, depois de alguns 50 dias já, ou mais, que a gente está em casa, já trabalhando, eu vejo que geraram um resultado muito legal, tanto fora quanto dentro. Foram, primeiramente, desde o dia 1, que a gente foi colocado em home office, eu vejo que o C-Level, então, todo o management, o próprio Florian, que é o nosso CEO, eles lidaram muito com a gente no sentido do tipo, somos todos adultos, estamos aqui para falar a real situação e o tamanho do buraco, até onde a gente sabe. Então, logo depois que a gente teve
a decretação do home office obrigatório, a gente liberou para todo mundo. Isso está, todos esses documentos, depois eu posso compartilhar com vocês, mas estão no LinkedIn do Florian também. A gente tem um drive no Google Drive com todos esses documentos, caso vocês queiram compartilhar. Isso é muito legal. Lia, quer falar? Beleza, obrigada. 5 minutos. Então, a gente compartilhou o nosso base case, que basicamente foi um estudo que a Loft fez sobre o cenário, até onde a gente tinha informações, né? Porque lá no comecinho de março a gente não tinha muitas informações até para onde isso ia. Depois a gente compartilhou, e a gente fez um paralelo muito legal no base case com o apagão, então foi muito legal. E a gente fez um paralelo também com a missão do Apollo, porque deu tudo errado, e depois a gente vai conseguir sair bem dessa, se tudo der certo. Então, depois a gente compartilhou o nosso plano de ação. Então, como que a Loft funcionaria nessas medidas de home office? Então, desde um onboarding completamente virtual. Então, quando os novos colaboradores entram na Loft, a gente tem um onboarding de 3 dias, onde eles perpassam todas as áreas da empresa para conhecer desde a cultura até o atendimento, tendo em vista que a gente é uma empresa que visa o consumidor e a gente quer que o cliente saia satisfeito e feliz. A pessoa que entra, seja ela para compliance, legal, qualquer outra área, vai lá atender cliente, sim, vamos entender a dor desse cliente no trato diário. Então, a gente fez tudo virtual, então, desde o envio das máquinas para as pessoas em casa, o onboarding, a experiência toda virtual, isso é bem legal. E a gente também compartilhou o nosso plano de retomada, o que a gente acredita que será o nosso plano de retomada, né? Quando for liberado, claro. Então, desde cheques de temperatura 2 vezes por dia, máscara para todo mundo, álcool, e tirar o pessoal que é grupo de risco para não ir, enfim, tem também todos esses documentos. Então, a minha opinião sobre isso é que isso fomenta a transparência no mercado e ajuda as pessoas. Se você tem o domínio da informação, a gente se sente na obrigação de compartilhar e ajudar as outras empresas. E foi muito que alguém falou, que eu não lembro quem foi, mas não existe esse negócio de concorrência num momento como esse. Isso aqui é um ato de, ajuda mútua. Então, a gente tem que fomentar essas ajudas e para quem não tem ainda todas essas informações. Isso é muito importante. E eu também acho que diz muito sobre a empresa que você quer construir e o seu posicionamento institucional. 2 documentos também, por último, para finalizar, que para mim são bem importantes. Então, o nosso time de Data Science fez um squad para poder analisar e fazer previsões, né, de acordo com os dados que a gente tinha sobre cenários de Covid, então de retomada, tanto de números de infectados no Brasil e em São Paulo, especificamente. Então, é um trabalho muito, muito, muito legal, liderado pelo Gui. E todos os dias, via Slack, a gente tem uma newsletter de corona. Então, essa newsletter também, ela está disponível para vocês, caso vocês queiram consultar. Ela é disponibilizada diariamente, ela é atualizada diariamente, onde a gente fala sobre a leitura da situação do mundo, no Brasil, em São Paulo, e agora o Florian e o time adicionaram uma coluna que é boas notícias em tempos de corona. Então, no momento em que a gente fala de muita coisa, né, que, enfim, triste, que afeta a nossa saúde mental, que é impossível você não se sentir ansioso, não se sentir impactado com tantas notícias e com tanta gente falecendo, a gente também traz esse momento de quentinho no coração, sabe? De coisas boas que também estão acontecendo nesse processo, porque é sempre importante manter a esperança. E a gente, como empresa, a gente se sente esperançoso, sim, que, obviamente, são tempos difíceis, vão ser tempos difíceis, mas que a gente espera sair muito melhor e muito mais forte dessa. Então, gente, é isso. Tentei trazer um pouquinho sobre o que é a Loft. Enfim, eu, pessoalmente, tenho um orgulho muito grande de ser dessa empresa, de pertencer. Ontem, inclusive, a gente fez um drive-thru de testes rápidos de Covid. Então, o Florian também vai divulgar para todo mundo os números, né, que a gente fez na amostragem com os nossos funcionários, vacina, enfim. Eu acho que quando uma empresa ela se posiciona, e nós mesmos como profissionais, né, sem encarar a empresa, a gente se posiciona com transparência e honestidade, acho que a gente só tem a ganhar. Então, é isso. Eu espero trago um pouquinho de notícias legais para vocês e fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso alguém queira saber mais do trabalho da Loft, saber mais do trabalho de compliance também. Fiquem à vontade, estou super à disposição e muito obrigada por terem me recebido hoje. Nossa, Laís, eu super agradeço.
A gente tinha uma missão Mulheres no Mobiliário presencial para acontecer na Loft em março. O João Viana me recebeu também super bem em São Paulo. Você sempre muito carinhosa. Eu sigo o Florian nas redes sociais. Quem não segue, principalmente no LinkedIn, ele traz sempre informação muito relevante. E tinha que ser, né? A Loft tinha que ser você para falar de compliance, de transparência, uma empresa que tem se mostrado realmente à frente nesse momento, porque abriu as portas. Acho que você falou uma frase que eu até destaquei aqui na nossa transmissão ao vivo lá do YouTube, que não existe competição nesse momento. Realmente é um momento que não tem competição, está todo mundo se ajudando. Esse é um espaço colaborativo, né? Mulheres Mobiliário. A gente fala, o Telegram é sim só para as mulheres, mas esses espaços que a gente abre é um espaço plural, é um espaço diverso, é um espaço de inclusão, de integração. A gente está aqui falando a manhã inteira, falando de aprendizado, falando de doação, de troca. A gente teve tanta gente contando da sua experiência, né, pessoal, profissional, das dificuldades, é difícil, sim, mas está todo mundo aqui conectado e mostrando, dividindo, compartilhando. E vocês têm colocado... ainda mais o CEO, né? A gente fala disso, da proximidade que você tem hoje em dia com um founder, com o CEO, e ele colocando todo dia conteúdo na rede, todo dia compartilhando coisas que ele podia guardar lá, as 7 chaves, como por muitos anos o mercado imobiliário ficou guardando o segredinho, as 7 chaves. A gente está hoje abrindo isso e olha como que você reverbera, né? Ó, meu home office aqui, ó, meu filho já tá chamando aqui na porta. Laís, super obrigada. A gente agora vai fazer o nosso painel sobre equidade também nesse momento, e quem vai abrir essa temática aqui é a Rê. Rê, eu vou passar a palavra para você para ver o que está rolando aqui também com o meu home office. Vai lá. Bom, gente, hoje a gente tem aqui, pelo menos no Zoom, 2 homens, e eu sempre agradeço a presença masculina. Não dá para a gente falar sobre equidade se só tivermos mulheres, né? A gente precisa do outro lado para ter o equilíbrio. Fico feliz que esse debate, que todas essas questões que a gente precisa levar para o mercado e mostrar a nossa voz, que ela seja também ouvida e homens tenham interesse nisso. Fiquei muito feliz de ouvir algumas palavras que eu fui anotando das nossas diversas painelistas. Eu vi que a palavra ela apareceu diversas vezes e eu acredito que isso tenha acontecido, ela esteve presente no speech de cada uma, já demonstra assim, uma tendência a gente ter uma maior transparência no mundo pós-Covid. Essa percepção, e entre essas outras palavras, né, a gente falou também de confiança, falou de coragem, de não julgamento, enfim, são todas as questões que ficam uma nuvem em volta do que a gente quer levar para o mercado quando a gente fala de equidade. Então, porque nós, como mulheres, assim, é uma característica muito feminina a gente ter essa aptidão para o cuidado, essa questão de desenvolver confiança, de colocar, de estimular pessoas a tentarem coisas diferentes. Nós, como mulheres, já está na nossa essência, né? Antes de sermos líderes, antes de sermos mulheres do imobiliário, como mulheres, é a de feminina mesmo, de desenvolver empatia, de saber ser resiliente, então, de mostrar as nossas vulnerabilidades também. Eu fico feliz que nesse tempo que a gente está refletindo em casa, que essa palavra vulnerabilidade ela venha aparecendo com mais frequência também, que os RHs das empresas estejam estimulando seus funcionários a mostrarem suas vulnerabilidades. A gente já vinha no mundo antes do Covid, a gente já vinha observando que os RHs das empresas estavam tomando corpo, né? As empresas estavam fazendo crescer esse departamento de recursos humanos, justamente por entenderem que empresas nada mais são do que organização de pessoas organizadas. E se não tivéssemos
alguém para cuidar da organização dessas pessoas, não haveria produto, não haveria cliente, não haveria mercado. Então, esse cuidado com as pessoas, que é uma característica assim, das mais eminentes, né, do feminino, é uma coisa que tem aparecido no mercado e que com o Covid, com todos esses cuidados que a Fernanda trouxe, que a Laís trouxe, que as empresas estão tendo com os seus funcionários, todo esse entendimento com a rotina, com a estrutura familiar que vai estar misturada nesse home office, isso é um ponto muito positivo para a gente conseguir o equilíbrio que a gente tanto busca, porque era muito difícil a gente fechar essa equação, a gente conseguir a gente brigar por equidade e nós, como mulheres, temos que estar no mercado, lá no horário de trabalho, cumprindo metas, chegarmos em casa, temos que dar conta de todas as funções, as atividades que precisamos estar, e, de repente, o mundo nos colocou a todos nessa situação, em que homens e mulheres estão tendo que lidar com atividades de casa, tendo que verificar a rotina diária, tendo que se preocupar com o filho que acordou e quer Nescau às 11 horas da manhã, e, ao mesmo tempo, estar numa reunião e numa live e ter que ficar fazendo espera ali para ele, enfim. Essas situações cotidianas que a gente já vivia, de ter que conciliar trabalho e família e casa e rotina né, da vida em geral, e que durante muito tempo nós fomos, de uma certa forma, eram vistas como eram visões assim frágeis da mulher, né? A mulher, ela não vai se dedicar tanto ao trabalho porque tem filho, porque tem que cuidar da casa. E agora todo mundo tem que cuidar da casa, todo mundo está vendo que é possível, e eu acho que a gente sai muito fortalecido vai sair, né? Muito fortalecido desse período que estamos vivendo. Muito obrigada, gente. Boa, Rê, obrigada. Lia, vamos lá? Vamos continuar com você, depois eu sigo aqui daqui. Vamos lá, então eu estou seguindo no que a Rê estava falando. Primeiro, assim, agradecer, porque eu acho que o painel foi bem completo, porque a gente começou com uma humanização, né? Quando a Fabiane falou que a gente tinha que pensar na humanização do processo, de como as pessoas passaram por isso de uma forma muito rápida, né? E daí a gente foi construindo tudo isso, daí chegou na Anne, contando que empreender, ele pode dar certo, pode dar errado, mas ele tem que acontecer, e acontece, e a gente não pode desistir. Então, acho que esse fortalecimento é super importante, né? Aí a gente teve a Thaís falando sobre como é que vai ser hoje, daqui para frente, o trabalho dentro de um ambiente corporativo, que a gente já tinha comentado outro dia a respeito também, que as estruturas devem diminuir, devem sofrer uma modificação para poder receber equipes que vão estar trabalhando de formas diferenciadas, né? Nunca mais naquele contexto que a gente tinha antigamente, né? Então, quem é do mercado imobiliário, e a gente é desse mercado, sabe que você entrava num escritório com uma laje inteira, com 40 posições, e todo mundo lá no seu computador trabalhando. Então, isso acho que é uma visão que a gente não vai mais ter de forma alguma. Então, acho que isso é uma mudança que veio para ficar. E aí, complementando com o que ela estava falando, né, da forma como isso vai acontecer, dessa humanização, de como as empresas têm que tratar e apoiar, né, todos os colaboradores que vão estar aí trabalhando, né, e que a Fernanda também reforçou isso, né, falando exatamente disso, do que hoje a empresa tem como papel, que é capacitar, fornecer a tecnologia para que o colaborador possa trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Então, acho que a gente completa, né, um círculo bem interessante que realmente faz a conexão do que é o mercado. Então, acho que esse resultado é super importante e cumpre de novo aquilo que a gente está se propondo, né, que é poder não competir, mas capacitar com aquela experiência que você tem e dar o apoio nesse momento. Então, a gente consegue, nesse grupo todo, humanizar o processo e ver que tudo vai dar certo, mesmo que demore um pouquinho mais, que tudo vai dar certo.
Então, aí você volta lá para trás, né, quando a gente tinha que ter uma formação super técnica, né, a gente não podia ter emoções, você entrava para trabalhar num ambiente que era bem masculinizado, né, que o mercado imobiliário ainda tem essa característica, né, e que hoje você mostra que tudo aquilo que a gente fez está aqui aberto, né, então a gente não precisa mais ter aquela barreira de dizer, não, eu não tenho sentimento, eu não preciso cuidar da minha casa, eu tenho uma estrutura que resolve tudo, eu estou aqui para trabalhar. Então, não é mais assim. Então, essa mudança é uma coisa que não tem mais retorno, né? Eu acho que, olha o aspecto positivo que a pandemia trouxe para tudo isso, né? Então, a gente está conseguindo dizer, olha, tá vendo? A gente consegue fazer tudo, consegue estar dentro de casa, consegue trabalhar e o resultado é positivo. Então, a gente só está tendo a ganhar. Claro que o aspecto da saúde, e isso está ainda repercutindo emocionalmente em todo mundo, né? O fato da gente estar confinado, de você não poder estar respirando um ar puro, de não poder fazer os seus exercícios na rua, né? Eu que corro, faço corrida de rua, eu fico lá, corro ou não corro, né? Porque se eu corro, eu amplio, né, a colocação dos vírus para frente. Então, fica dentro de casa, faz o exercício confinado, mas eu queria estar na rua correndo, né? Porque é gostoso, mas é o momento que a gente está vivendo. Então, acho que tudo isso é fundamental, porque a gente está reestruturando uma posição que é uma posição que está ficando sólida. Então, a gente hoje sabe exatamente o que vai acontecer. Com pandemia ou sem pandemia, a gente não vai mais mudar. Então, o nosso mundo mudou e ele não tem mais retorno. Daqui para frente, a gente está construindo uma forma super positiva de viver. Então, eu acho que essas reuniões, essas conexões que a gente faz, eu acho que estão trazendo exatamente essa função. E eu fico muito grata de ter vocês todos participando, de estar com um grupo super forte. Olha o que a gente conseguiu juntar aqui, né? Pessoas que não se conheciam, que estão agora, assim, a gente consegue entender o que cada uma está passando, qual é o processo de cada um. Acho que isso é muito positivo. Então, muito obrigado por todas estarem presentes aqui, todas e todos, né? Que bom que a gente está com a equidade, como a Rê fala e reforça bastante. Eu acho que isso é super importante, porque a gente está hoje não só no universo feminino, mas mostrando exatamente que tem o universo para todos, né? E o mundo está aí para a gente conquistar juntos, né? Sem competição. Então, acho que isso é o mais legal de tudo. Então, agradeço realmente a participação de todos aí, acho que é fundamental a gente continuar com isso. Estamos abertos a sugestões, vamos lá, a gente não quer parar, a gente quer fazer só crescer, e a gente está se movimentando para cada vez estar trabalhando muito mais para poder passar a informação, aprender e poder capacitar todo mundo também, né? Então, muito obrigada por tudo. Maravilha, nossa, acho que foi uma manhã super rica, uma troca realmente onde a gente saiu com aprendizado, pôde compartilhar experiências. E para fazer aqui o encerramento, né, deixando de novo as mensagens que a gente colocou aqui desde o começo da abertura dessa conexão, esse é um evento gratuito, mas a gente recomenda e aconselha que você faça uma doação para uma instituição de caridade, para o seu vizinho, para quem você puder. A gente indicou algumas instituições aqui ao longo da conversa, e quando você fez a sua inscrição lá no Simpla ou nas redes sociais, onde a gente indica, né, que você faça essa contribuição, mas a gente acredita no seu bom senso de poder avaliar e entender que aqui também é um espaço para a gente espalhar a mensagem e ajudar quem precisa. Para falar de equidade, fechar aqui esse painel de equidade no ambiente corporativo, principalmente na questão do setor imobiliário, a gente que fala, como a Ali e a Renata muito bem pontuaram, de um mercado muito masculinizado e onde a gente viu por muito tempo a competitividade, né, a não divisão, o não compartilhar, né, as coisas muito a sete chaves, muitas empresas de portas fechadas, evitando esse contato. Essa transformação que o momento atual propõe e tudo que foi falado aqui, desde você se reinventar com o simples, né, como a gente falou da questão do empreendedorismo, que você não precisa de muito, são poucas coisas, né? A gente começou esse movimento, né, Rê, num café lá no shopping, e olha aqui, estamos chegando em 530 mulheres lá no Telegram. As mulheres que quiserem participar, né, do nosso Telegram são super bem-vindas, e a gente conseguiu mobilizar o mercado de uma certa forma, trazer a nossa mensagem. Então, o simples pode trazer muito resultado. E acho que é esse olhar que é feminino e que eu quero mais uma vez reforçar aqui no meu discurso, na minha frase, que é a experiência que eu trago para compartilhar com vocês, do que eu falo de liderança, do que eu falo de liderança feminina, pela minha formação, pela minha escola, é que ela não é uma liderança feminina somente das mulheres. Ela é uma liderança feminina que é o olhar feminino que o homem e o gênero com o qual você se identifica, ele tem.
né? É esse olhar, é esse cuidado que foi tão falado aqui, né? A Fernanda pontuou isso na questão da Tecnisa, de gente, faz um check-in com a sua equipe, tá tudo bem? Tua família tá bem? Né? Não é tudo bem você, pessoa, funcionário, né? Para usar uma palavra bem tradicional. É sua família, é sua rede. Acho que o Bonner fez um discurso recentemente no Jornal Nacional que emocionou muitas pessoas, falando: a gente tem números de morte todo dia, né? São números, são 600, são 400, são 500, são milhares, são centenas de milhares de mortes. E aí virou um número. E por quantos anos nós não fomos números nas empresas, né? E por quantos anos a gente foi visto como só um número, um head count, que a gente fala, né, dentro da empresa. E hoje a gente tem que entender que quando morre alguém, você só vai se sensibilizar, que foi o discurso do Bonner, se alguém que você conhece, ou da tua família, ou algum artista pelo qual você se identificava. Então, a gente tem que parar de olhar essa massificação, né, o mercado imobiliário, essa massa do mercado imobiliário. Não. A gente tem mulheres que atuam, que têm vida, que têm família, que têm complexidade, sim, né, que estão fazendo o mercado acontecer. A gente teve um painel essa semana do Minha Casa Minha Vida, com histórias, né? Marilisa Pereira, CEO da Rio 8, contando todo o sangue que ela coloca ali para o negócio acontecer. A Laura Henriques, da Direcional. São mulheres que fazem realmente a diferença nesse mercado, que literalmente, né, a gente dá o sangue porque a gente está ali, vivendo essa vida, meu filho batendo aqui na porta nesse momento. Então, assim, essa complexidade do nosso dia a dia. E o nosso papel aqui, como grupo, como Mulheres Imobiliário, como idealizadora e cofundadora, é trazer visibilidade, é criar uma rede de apoio, é criar uma rede de networking, é a gente dar ferramenta, vocês poderem agora literalmente vestir a camisa do nosso grupo. E é isso, é essa mensagem. A gente quer criar o espaço, porque se a gente criar o espaço, as mulheres acontecem, né? Foi como a Anne trouxe brilhantemente. Você abre o espaço e não precisa fazer muito. Você, com o simples, faz muita diferença. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para finalizar essa manhã muito rica que a gente trouxe, primeiramente, agradecer todos que estão aqui conosco, a todas que falaram, as empresas de vocês que também possibilitaram que vocês viessem aqui passar essa mensagem. Mais uma vez, a Lia e a Renata, por comprarem a ideia aqui comigo desde o começo, estarmos juntas nessa, dando a mão aqui virtualmente, fazendo essa conexão. E a mensagem principal é, gente, o simples, ele faz muita diferença, né? Eu vou trazer aqui a mensagem de Miss Van der Rohe, somos todas arquitetas, então o less is more, né? O menos é mais. Acho que é o momento da gente poder olhar para, não é reinventar a roda de jeito nenhum, mas aprender com os grandes nomes, porque com pouco a gente faz muito, né? Com gestos de cuidado, com gestos de carinho, com gestos de união, de abertura, de empatia, a gente pode trazer muita diferença. Então, na minha visão, a equidade que a gente quer colocar para o mercado, que eu quero colocar para o mercado, é esse olhar de tornar as coisas mais simples. Abrir uma porta é muito mais simples do que a gente fechar. Então, a gente usar da transparência, como a Laís colocou aqui, os exemplos da Loft, que me enchem de orgulho. Eu falei que eu senti na voz da Laís o orgulho que ela tem por trabalhar na Loft. Acho que vocês também sentiram isso, né? Na voz dela, como ela está feliz em trabalhar lá. Poxa, se eu fosse CEO de uma empresa da Loft, eu queria esse orgulho na voz das pessoas que trabalham comigo, né? Esse orgulho de pertencer, o orgulho de fazer parte. Então, é colocar essa emoção, como a Fernanda falou, poxa, é o milagre da manhã, você acordar falando, hoje tem conexão Mulheres Imobiliárias, eu estou feliz por assistir os painéis. E acho que eu estou super feliz aqui, super motivada. Foi um dos dias que eu acordei mais cedo dessa quarentena para me preparar para estar aqui com vocês. Então, realmente, o milagre da manhã funciona. Vocês todas que interagiram aqui pelo chat, lá no YouTube rolou também uma interação super bacana. A gravação vai ficar no YouTube, depois sobe para o nosso canal especial Covid-19, que está no mulheresimobiliario.com.br. A lojinha também com as camisetas também está lá no nosso site, mulheresimobiliario.com.br/loja. E vocês conseguem interagir conosco nas redes sociais, por WhatsApp, aonde vocês acharem mais conveniente. A gente está sempre promovendo espaços de discussão. Para a semana que vem, Lia, o que a gente vai preparar para a semana que vem?
toda semana a gente está trazendo alguma coisa diferente, né? Então, na semana que vem a gente está com uma novidade aí, que eu ainda não fechei todas as questões com as meninas, mas eu já vou colocar assim. A gente está pensando em fazer um leilão virtual de serviços. Então, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, eu conheço bem de desenvolvimento imobiliário e conheço bem de estudo de viabilidade econômica financeira. A Elisa tem uma especialidade com as mentorias, né? Então, qual é o serviço que a gente hoje pode oferecer a um preço pandêmico, né, e colocar isso para ser comercializado no mercado como um todo, no mercado imobiliário. Então, vamos aqui, são valores utópicos, tá? Não são realidade de nada. Digamos que o estudo de viabilidade custasse hoje no mercado, e aí a nossa arquiteta Resolve pode ajudar também, digamos que ele custasse R$5.000. Ele entra no leilão como um valor básico de R$5.000, e quem estiver precisando de alguma coisa desse serviço, coloca lá, pago 5.100, 5.200 e tal, e fecha essa operação comigo. Então, eu vou estar prestando um serviço para você com um preço bem mais razoável, valores são utópicos, novamente, aqui, né? Mas é que a gente pode estar prestando serviço e trocando trabalho uma coisa com outra. Parte dessa remuneração vai para a gente ajudar as famílias que estão na vulnerabilidade aí, parte para a gente fazer as máscaras, para poder todo mundo estar usando as máscaras aí como mulheres de imobiliário, e a gente consegue, ao mesmo tempo, movimentar esse nosso mercado com as necessidades de todo mundo. A gente sabe que tem muita gente que tem muito serviço para oferecer, muita condição de fazer muita coisa, e a gente pode oferecer um pouquinho de cada um dentro disso para a gente mobilizar. Nós estamos organizando a forma aí, provavelmente vai ser um leilão dentro do WhatsApp, a gente vai estar com algumas informações colocadas, mas vamos pensando que tipo de coisa vocês podem servir, como que pode ser o serviço de vocês oferecido para que a gente possa movimentar o nosso mercado, movimentar as pessoas que estão na vulnerabilidade, ao mesmo tempo a gente pensar como que a gente pode proteger tudo isso com a higienização e com a proteção que pode ter. Então, a gente vai estar fechando as questões de tudo isso. Na semana que vem a gente deve colocar alguma informação aí nas redes, e aí vamos participar. Eu acho que vai ser um negócio bem diferenciado, né? Então, é o que eu podia dizer por enquanto do que a gente está propondo aí pelo mercado na próxima semana. Então, vamos organizar tudo isso. Sensacional. Bom, a gente vai divulgar tudo isso nas nossas redes sociais, lá no Telegram, para quem está no Telegram. Quem ainda não entrou, Mulheres no Imobiliário, vão lá, www.mulheresimobiliario.com.br/faça parte, tem um passo a passo para vocês entrarem no Telegram. O Telegram é só para as mulheres que atuam no mercado. Os nossos o leilão virtual, esses espaços são sempre diversos, múltiplos, abertos. Bom, eu vou fazer um convite pessoal aqui. Quem quiser continuar um bate-papo comigo às 4 horas, eu vou ter um bate-papo lá no YouTube da Perplan sobre questões femininas e Dia das Mães. Então, eu já quero deixar também aqui uma mensagem para o Dia das Mães, para o nome das Mulheres do Mobiliário, né? Lia, Renata, todas nós somos mães. Ali é mãe ao quadrado, porque ela também é avó, e a gente tem aqui os nossos dilemas, né, da maternidade. Todas nós somos filhas também, e que a gente possa, nesse Dia das Mães, poder estar, enfim, perto dos nossos filhos, das nossas mães, e passar essa mensagem de cuidado, de pertencimento, de carinho, né, de continuidade, que a gente tem que acreditar que tudo isso é por para um bem maior, né, Rê? Para um mundo melhor. A gente tem até uma camiseta lá que a Rê incentivou, fez uma frase super bonita, para o mundo melhor. Então, acho que essa mensagem é para isso, né? A gente está aqui pensando positivo para prosperidade. Rê, quer finalizar para a gente terminar aqui e encerrar o nossa conexão? Gente, só quero mais uma vez agradecer a oportunidade e por vocês estarem construindo junto com a gente esse mundo equilibrado, e a gente na condição de mulheres que somos, que a gente não precisa virar um homem Nutella, começar a botar a gravata e ter atitudes masculinas para estarmos no mercado, né? A gente está construindo esse espaço para a gente, e a gente não vai precisar fingir sermos o que não somos. Somos mulheres, e como mulheres, seremos aceitas como somos. E é essa nossa luta, é por isso que a gente promove todos esses encontros, convidem pessoas, porque é muito importante para todas nós que estejamos cada vez em números maiores. Isso faz com que a gente tenha mais
possibilidade de chegar nas empresas, pelo impacto do número que a gente apresenta de mulheres que não representadas, né? Vamos dizer assim. Mais uma vez, obrigada às painelistas e obrigada a quem esteve aqui durante toda essa manhã agradabilíssima, acompanhando o nosso bate-papo. Até semana que vem, gente. E a gente se fala no Telegram. Feliz Dia das Mães aí. Feliz Dia das Mães.